Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Ortodontia em Evidência. Hoje vamos falar um pouquinho para vocês sobre os fios termoativados. A gente recebeu aqui uma dúvida e que por coincidência eu tinha dado até uma aula sobre sistema autoligado semana passada e até falei sobre isso, né? E aí coincidentemente a gente recebeu uma pergunta sobre isso, que é quando utilizar fios de temperaturas diferentes, né? O pessoal observou que os fios termoativados, eles existem em três, né? Eles são manufaturados, né? Vamos assim dizer, em três temperaturas de ativações diferentes. Então hoje a gente vai falar para vocês por que existem essas três temperaturas diferentes e o que faz a gente pensar em escolher um em detrimento ao outro. Tá joia, pessoal? Vamos lá. Tá gostando do nosso conteúdo? Não esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir, nossos vídeos, comentar, compartilhar com seus amigos para que eles também conheçam, ativar as notificações, né? Para que quando a gente postar, você já fique sabendo, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, primeiro, o que são os fios termoativados, né? Esses fios, eles são utilizados no sistema autoligado por exercerem uma força muito mais suave do que os fios superelásticos que a gente utiliza no sistema convencional, tá? E eles são termoativados, né, a palavra que se usa, porque eles são ativados, né, eles voltam à sua memória original após atingir uma determinada temperatura, tá? Por isso que ele leva esse nome. Diferente dos fios convencionais, né, os fios superelásticos que a gente utiliza no sistema convencional, em que ele tem aquele formato, né, e você deforma aquele fio para puxar um dente para uma determinada posição, e ele já automaticamente já exerce, né, a força puxando o dente para a sua memória de forma que ele possui, tá? No termoativado não, ao atingir uma determinada temperatura é que ele vai ter esse formato, né, de memória expressado, e aí ele vai exercer sua função, tá joia? E aí, professor, quais são as temperaturas que existem para esses fios? Olha, pessoal, existe uma temperatura, aproximadamente a temperatura da boca, né, em que ele é ativado ao atingir a temperatura da boca, que são os fios de 35 graus Celsius, tá? Então, ao atingir essa temperatura, ele tem o seu formato, né, expressado, tá? A sua memória ela é expressada. Existem os outros dois extremos, né? Um para menos e um para mais. Existe um fio que ele é manufaturado em que ele é ativado, né, o seu formato de memória numa temperatura de 27 graus Celsius, tá? Ou seja, temperaturas mais baixas que a temperatura bucal. E existe um em que ele é ativado em temperaturas mais altas que a temperatura bucal, que são os fios a 40 graus Celsius, né? Então, ao atingir 40 graus Celsius é que ele tem sua memória de forma expressada, tá? Antes disso, ele está lá bem molinho, né? Na boca do paciente. E quando é que a gente utiliza, professor, o meio termo, né? Ou o extremo para baixo ou o extremo para cima? Olha só, pessoal, os fios que são ativados a uma temperatura mais baixa, né, a 27 graus Celsius, eles são fios que antes mesmo de atingir a temperatura bucal, ele já está ativado, não é mesmo? É uma temperatura muito baixa. Então são fios que são utilizados quando se quer um nível de carga, né, de força no dente mais alto, né, porque antes mesmo de atingir a temperatura bucal, ele já está exercendo força naquele dente, tá? Então esses fios, por exercerem logo sua força, eles, se tiver um arco com um apinhamento, né, moderado, severo, né, vai ter uma dificuldadezinha para você instalá-lo na boca, tá? Além de que ele vai exercer logo sua força, então são fios mais agressivos, vamos assim dizer, tá? Então, para se inserir esses fios
uma região com apinhamento, é recomendado que você utilize um Endo Ice, Endofrost, algum resfriador para que esse fio fique numa temperatura abaixo dos 27 graus Celsius e aí sim você conseguir inseri-lo, né, dentro das aletas, né, dos brackets e aí sim travar a portinha, né, do bracket, tá? Eu ainda diria mais a vocês, esse resfriamento, o ideal mesmo é que você deixe ele num recipiente com água bastante gelada, né, preferência até com gelo dentro, para que ele fique bem molinho antes de você utilizá-lo, tá? Porque apenas um resfriamento prévio com Endo Ice, entre você fazer o resfriamento, inserir na boca, fechar a portinha, normalmente ele já atingiu esses 27 graus Celsius e já dificulta a sua inserção dentro do slot e do bracket. Então são fios que são utilizados, na verdade, quando você quer uma carga mais alta de força, né? E que seja rapidamente liberado, tá? Uma força constante, que seja rapidamente liberada e de uma intensidade mais alta. E para os pacientes que utilizam esse tipo de fio, é recomendado que ao sentir um desconforto, ele passe a tomar água gelada, alimentos muito frios, para que ocorra uma desativação desse fio. Tá? E aí sim ele tem um alívio, tá joia? Os fios utilizados, né, comumente, né, os fios que eu posso até dizer são os fios que eu utilizo, né, os fios que a Manuela também utiliza, são os fios que são ativados à temperatura bucal, né, os fios a 35 graus Celsius, né, ou seja, ao atingir a temperatura da boca, ele já exerce sua memória de forma. Então, ele é um meio termo, tá? Nem é tão intensa a força como os fios ativados a 27 graus Celsius, nem é tão leve também como os próximos fios que eu vou falar, os fios a 40 graus Celsius. Então são os fios que são mais utilizados, né, no mercado, são os fios que a gente também utiliza, por exercerem uma força a nível moderado, né, não é tão intenso como o anterior, nem é tão leve como o próximo fio que eu vou falar. Então esses fios, em casos em que existe um grande apinhamento, né, um dente muito girado e que a gente esteja com dificuldade de inseri-los, então resfriando esses fios com um Endo Ice, um bastãozinho de gelo, a gente consegue, né, deformá-lo, ele fica bem molinho e aí sim a gente insere dentro do slot do bracket autoligado, fecha e ele começa a atingir a temperatura gradualmente da boca até que ele, né, volta à sua forma original para aí sim exercer sua função no dente do paciente, tá? Por ele ser a temperatura bucal, né, esse resfriamento com um bastão de gelo ou um gás refrigerado, né, a gente tem um pouco mais de tempo inserir ele dentro do bracket e travar aí sim o seu bracket, tá? Diferentemente do anterior, né, que com pouco, né, já que a 27 graus Celsius ele já é ativado, então a gente precisa realmente estar bem resfriado esse arco para que dê tempo de inseri-lo, né, num grande apinhamento e aí sim travar a porta do bracket, certo? Já os fios a 40 graus Celsius, como eles só são ativados a uma temperatura acima da temperatura bucal, então ele está deformado, né? Não atingiu sua memória de forma ao ser colocado dentro da boca, né? Porque a temperatura bucal é abaixo de 40, então ele não está exercendo ainda força nos dentes. Então, só após o paciente comer ou beber algo realmente quente, né, que a temperatura bucal vai aumentar, é que esse fio exerce sua memória e ativa o movimento dentário. Então, a maior parte do dia ele não vai estar ativado, né, como acontece com os fios a 27 graus Celsius e a 35 graus Celsius. A maior parte do dia ele vai estar desativado, né, e é recomendado ao paciente para que ele fique de vez em quando utilizando algum alimento, alguma bebida para que esse fio seja ativado, tá? E quando professor, que a gente utiliza então esse fio, né? Já que é um fio que a maior parte do tempo ele não está ativado. Olha, pessoal, esse fio ele é utilizado nos casos em que o paciente ele tem uma perda óssea severa, que você quer uma força muito suave, né? Que não fique o tempo todo ali agindo naqueles dentes, ou com grandes reabsorções radiculares, ou com um apinhamento muito intenso, tá? E que você também não tem como ter uma força o tempo todo constante naquele paciente. Então, é quando é recomendado esse fio
com temperaturas, né, mais altas, né, que são ativados com temperaturas mais altas, tá? São esses casos. Você quer uma força bem suave, tá? Para conseguir prender o arco nos dentes, né, e não causar danos biológicos, tá? Ou reduzir o máximo possível os danos biológicos. Então são fios utilizados quando você quer que a força não esteja constante, né? Ela, na verdade, ela fica o mínimo possível agindo na boca do paciente, né? Para evitar que tenha perdas ósseas maiores, perdas radiculares, tá? Grandes apinhamentos, você precisa que o fio fique dentro do slot, né? Então, se o fio está o tempo todo ativado, você não consegue. Então, esses fios são utilizados exatamente nesses casos. Tá joia, pessoal? Então, galera, se ficou alguma dúvida, qualquer coisa, deixa aqui seu comentário, pergunta que a gente vai ter o maior prazer em responder a vocês. Tá joia? Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Aí, tchau, tchau!